Bom dia a todos, 19 de outubro de 2021, 7 horas. ADM Osterval, novamente para estudar junto com os nossos amigos, clientes, parentes, queridos, espíritas, simpatizantes do espiritismo. É um convite que fazemos diariamente para o estudo do Evangelho, literalmente, segundo a doutrina espírita. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Mas, antes de iniciar o nosso trabalhinho de hoje, vamos agradecer a Deus, nosso Criador, nosso Pai bom, justo, misericordioso, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e pedir a misericórdia e pedir auxílio, inspirações aos bons espíritos para, juntamente com todos vocês, a estudar, a orar, a estudar o Evangelho de Jesus. Então, Mestre amado, eu agradeço por mais esta oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o Teu Evangelho. Eu peço, Senhor, para que eu possa passar com clareza esses ensinamentos que são as regrinhas para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio emocional, para viver bem o dia de hoje. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Nos abençoe para que eu possa passar com clareza os ensinamentos desta manhã. Agradeço a todos que compartilham desse trabalhinho, encarnados, os desencarnados, e juntos, no pensamento do coração, vamos enfrentando as vicissitudes da vida com muita alegria e muita paz interior. Obrigado, Senhor, por mais este pequeno bate-papo que fazemos todas as manhãs. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então hoje nós vamos começar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é isso que nós fazemos diariamente, literalmente, aprendendo um pouquinho mais juntos, recorrendo às leis humanas, recorrendo às leis divinas e recorrendo à medicina terrena, recorrendo à medicina espírita. Nós vamos, assim, estudando o Evangelho e dia a dia, procurando ser mais solidários, mais fraternos, mais humanos, mais compreensivos e conter os nossos impulsos inferiores, as nossas aflições. Então, esse livrinho é a regrinha para a nossa felicidade, para contermos os nossos impulsos, as nossas aflições, as nossas ambições por amealhar, amontoar os bens terrenos, porque os verdadeiros bens são os bens que levamos após essa vida, que é a paz interior, que é a compreensão, que é a união, que é realmente o amor incondicional por todos e por todos. E assim nós vamos então iniciar o capítulo 1, que com o título Eu não vim destruir a lei. Então, o item 1 diz assim: não penseis que vim destruir a lei. Quando fala destruir a lei de Moisés, não é? Porque os fariseus, os escribas, estavam esperando Jesus, o Messias prometido, né, como um guerreiro para as coisas materiais. E Jesus veio justamente nos ensinar
e pautar a nossa vida nas coisas espirituais, né? Então, perguntaram para ele se ele veio destruir as leis mosaicas. Então ele responde: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, porque os profetas eram os médiuns da época. Então ele não veio destruir nada, ele não derroga as leis de Deus. Todas as curas que Jesus fez pedindo para o Pai, pedindo para Deus a sua permissão. E aí, como o espírito puro, com poder magnético muito grande, ele ensinou, deu exemplos e curou as nossas doenças físicas e morais. É essa a missão de Jesus até hoje, como governador do planeta Terra, fazer com que nós sejamos mais brandos, mais humanos, mais pacíficos, mais unidos uns com os outros e fazer diariamente a tentativa da nossa reforma íntima para ser amigo de todos, principalmente amigo de Jesus, fazendo dia a dia o esforço para reformarmos moralmente, para crescermos moralmente, porque a Terra, o planeta Terra, evoluiu muito em questões da ciência material, né? E o que está precisando agora é realmente o crescimento moral e a união fraterna, né? E o objetivo do Espiritismo é realmente fazer com que saiamos dessa vida melhorado, né? Fazer possível para transformarmos pessoas mais amáveis, mais gentis, promover a empatia e a paz nos relacionamentos entre os povos, entre os familiares, entre os colegas de trabalho e no relacionamento com a sociedade, né? Então ele fala: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, né? O que foi colocado as leis de Moisés, as leis materiais, Jesus combateu para justamente haver a brandura, haver a paz, haver a compreensão, né? Então, ele não veio destruir a lei ou os profetas, o que são revelações divinas por profetas, por médiuns da época, né? Então, profetas são os médiuns que recebem as instruções dos espíritos, né? Então, eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu cumprir as leis, a lei do amor, da paz, da justiça, não é? Mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo a verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto. Então, a lei divina, queiramos ou não, ela sempre será cumprida. E o Espiritismo, que é a ciência, filosofia e religião, é o consolador prometido por Jesus. Então, ele não veio destruir a lei, veio dar complemento, né, na lei e fazer com que sejamos mais humanos, mais fraternos, mais caridosos, não bater de frente com as pessoas e procurar cada vez mais o diálogo, o discernimento, o respeito entre as pessoas, entre as diversas níveis sociais. Então, combater o nosso orgulho, combater a nossa falta de respeito para com todos, não é? E Jesus, então, veio nos ensinar as virtudes da paciência, distribuir amor,
fazer com que possamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E o Espiritismo é a ciência, a filosofia e a religião, e nós temos nos ensinamentos da doutrina dos Espíritos a fé raciocinada. Então precisamos, antes de tomar as nossas decisões, raciocinar para que possamos não cometer infrações com relação ao nosso próximo e que acarreta para nós compromissos para a vida futura. Então, o Evangelho de Jesus, nós procurando seguir diariamente, nós vamos contendo as nossas aflições. Vamos aprendendo a confiar em Deus, que nada acontece sem a tua vontade. E nós sofremos aquilo que nós provocamos, as causas atuais das aflições. Então, quando nós vimos alguma coisa que nos aborrece, nós temos que eliminar as causas. Não há efeito sem causa. Então, a causa das nossas irritações, das nossas faltas de equilíbrio emocional, as causas provocadas por nós para um desequilíbrio financeiro. Então, nós temos que eliminar as causas. E as causas atuais acontecem por nós infracionarmos as leis humanas e as leis divinas. Então, nós precisamos ser criaturas disciplinadas. E isso nós temos hoje. A informática, as redes sociais aí nas nossas mãos. Nós colocamos lá no Google as nossas dificuldades e tem lá uma lista de alternativas. Mas nós precisamos trabalhar para eliminar essas causas. Então, muitas vezes nós temos a preguiça, temos a ociosidade, temos os vícios de reclamar, os vícios de comer em excesso, de beber em excesso, ingerir drogas como o consumo do álcool, do cigarro, das drogas. Então, todas essas são causas que vai afetar o nosso físico. E, com isso, afetando o nosso físico, nós estamos destruindo o nosso corpo físico. Então, aí que alerta esse item 1, que ele não veio destruir a lei, ele veio dar complemento. As leis de Moisés eram leis duras, as leis civis de Moisés eram leis duras, justamente para o povo da época. E hoje nós temos as leis materiais, que servem também para nós contermos os nossos impulsos, as nossas arbitrariedades, para prejudicar o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho. Então, tem as leis materiais, as leis trabalhistas, as leis civis, que é justamente para conter esses nossos impulsos materiais, prejudicando
o nosso semelhante. E tem as leis divinas, que é a lei do amor, da justiça e da caridade. Então, precisamos achar um equilíbrio entre as leis materiais e as leis divinas. E nós sofremos as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Aí que Jesus vem complementar a lei. Olhai, orai e vigiai os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Muitas vezes nós erramos em querer paparicar demais os nossos filhos. Queremos dar tudo para os nossos filhos, que isso é uma posição de pai e de mãe normal, todos nós só muda de endereço. Mas nós temos por obrigação perante Deus a fazer com que esses espíritos que vieram na condição de filhos em nossos lares sair daqui melhorados do planeta Terra. Então, onde diz, dai o que eles precisam, dai amor, dai carinho, dai afeto, mas ensine a pescar. Essa é a educação que nós devemos dar para os nossos filhos, ensinar a pescar. É quando fala aí na sociedade, é de berço. Então, essa é a responsabilidade dos pais. Mas deixar bens, ótimo, é segurança para a vida material. Mas se pudermos deixar esses bens materiais juntamente com os nossos filhos e pescar os seus próprios peixes através do esforço, do trabalho, da compreensão, e cumprir também, não importa o nome da religião, mas cumprir a sua parte das leis divinas, os pais já estão dando por satisfeitos. Então, é isso que Jesus fala aqui no primeiro item, né? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. As revelações espíritas dos espíritos estão continuando a todo momento através de médiuns idôneos. Nós temos aí os médiuns Chico Xavier, com mais de 202 obras, ou mais um pouco, agora não recordo. Divaldo Pereira Franco, várias obras psicografadas. Então, a gente não pode falar em números, porque eu confundo de um e de outro, mas são médiuns idôneos. A coleção de André Luiz, é muito importante nós lermos os livros. O primeiro livro da coleção André Luiz é O Nosso Lar, tem um filme, e conta o espírito André Luiz, como que ele viveu aqui na Terra e como que ele encontrou a sua vida espiritual, ficou anos em sofrimento. Não é? Então, é para nós conhecermos, não para nós apavorar, vai para o céu, vai para o inferno, não. Nós vamos aprendendo já a fazer a nossa malinha para a nossa futura viagem, porque nos pega muitas vezes, como diz o termo popular, de calça curta. Quantos estão aí todo dia desencarnando e muitas vezes nós assustamos, principalmente quando é morte repentina do corpo, né? Então, nós, com esse eu não vim destruir a lei, Jesus realmente é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia.
para pautar a nossa vida, sendo mais amorosos, mais fraternos, raciocinar antes de tomarmos certas decisões, mas é um trabalhinho individual de cada um, porque nós não somos donos de ninguém e cada um tem o seu livre-arbítrio para agir. E nós, então, estudando Jesus, nós temos que orar para os nossos adversários, para os nossos inimigos, e não impor um modelo de vida para ele, mas sim, pelas nossas atitudes, quando temos oportunidade de pregar o Evangelho, pelas nossas ações, procurar servir mais do que ser servido, ajudar também na comunidade chamada lar, fazendo algumas atividades para manter o lar, não sobrar serviço só para um ou para dois. Então é isso que nos chama a atenção, o Evangelho, não é? E as leis mosaicas, então, tem as leis civis e as leis divinas. Então, Moisés, um grande médium, um grande legislador, né? Ele recebeu os 10 mandamentos. E Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, aí. Amar o nosso mundo, o universo. E ao próximo como a si mesmo. Nós gostamos de nós. Nós somos egoístas. Primeiro nós, primeiro minha família. Que não é errado. Mas amar o nosso próximo no sentido geral, do amor incondicional, de respeito, de compreensão, porque nós erramos, somos criaturas imperfeitas. Então, nós precisamos fazer esse treino de ver as virtudes das pessoas, mas nós temos ainda os olhos cegos para ver as virtudes. Como Jesus nos fala, se vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que tem na tua. Então é isso que o Evangelho nos provoca, a raciocinarmos, ver nós como é que nós estamos agindo com nós mesmos, com nosso pai, com nossa mãe, com nossa esposa, com nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos agregados, cunhados, sogro, sogra. Então é aí que nós temos na família a oportunidade de fazer esse treino que Jesus nos ensina para um dia realmente amar uns aos outros. Por enquanto, nós ainda estamos arraigados, com o pé fincado na terra e aflitos por querer acumular bens terrenos. Então, nós, com o Evangelho, nós vamos treinando o desprendimento dos bens terrenos, cuidar dos bens terrenos, cuidar da nossa situação financeira. Temos a inteligência, temos nossos estudos materiais,
tudo é permitido por Deus, mas tudo que temos, nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelos nossos talentos, como tem no Evangelho explicando sobre os talentos. Somos responsáveis por tudo que conhecemos. E aí é que nós vamos aplicando o Evangelho, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos observando essas leis e vamos acalmando os nossos corações. Vamos cuidar das nossas atividades domésticas, das nossas atividades profissionais, mas de uma maneira racional, usando o diálogo. O diálogo, um fala, outro escuta, depois o outro fala, outro escuta, e vai então chegar no meio, para um ceder, o outro ceder e chegar no bem comum, transmitindo a paz, transmitindo a união e tendo um resultado bom para todas as partes. O melhor negócio é aquele que satisfaz ambas as partes. Então, hoje ficamos aqui, então, no item 1, né? E amanhã nós vamos falar o item 2 sobre Moisés, que as leis humanas e as leis divinas sobre os 10 mandamentos que Moisés, através de sua mediunidade, ele trouxe para a humanidade os 10 mandamentos. Ok? Então, para encerrar o nosso Evangelho de hoje, com muito amor, com muito carinho, com essa alegria que vem de dentro do nosso ser, nós vamos fazer as nossas vibrações em conjunto, nesse momento que nós estudamos, que nós oramos, que tiramos essa meia horinha aí para as coisas espirituais, nós vamos vibrar para a paz mundial, para que haja harmonia, amor, compreensão entre os povos. Vamos vibrar para as famílias, que muitas vezes na família falta união, falta paz. Então vamos vibrar para as famílias, para que possa haver entendimentos, ainda numa situação difícil que o país está passando, pela pandemia, pelas inflações altas aí no tocante à alimentação e aos bens materiais. Vamos vibrar para as famílias, para que haja mais carinho, mais compreensão, mais serenidade entre os componentes da família. E vamos vibrar para os desencarnados, que também possam, no plano espiritual, ir acordando e procurando fazer o bem, se unir a grupos
do bem, do serviço ao bem, de inspirar as pessoas que estão precisando de um apoio, de um carinho, de amor, de afeto. E vamos vibrar para os nossos parentes, amigos, conhecidos, desencarnados. Vamos abraçá-los e falar para eles: continue. Você hoje é um espírito liberto da matéria, onde teve as dificuldades materiais, os desajustes. Então, vamos vibrar pelos desencarnados, nossos parentes. Vamos abraçá-los. E vamos vibrar para nós mesmos, para que possamos, no dia de hoje, promover a empatia, a compreensão e a paz, e pedir forças para sermos mais humildes e afastando de nós o orgulho e o egoísmo. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Nos abençoe para que possamos, cada dia que passa em nossas vidas, possamos conter as nossas ansiedades, confiando em Ti, nosso Pai maior. Obrigado, Jesus. Obrigado, nossos amigos espirituais, nossos protetores, por mais esse nosso bate-papo em torno do Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E amanhã, então, estaremos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Um grande abraço e até amanhã. Fiquem com Deus.